Muito bem. Segunda questão dos exercícios de aprendizagem. Estamos na página 48 e a questão é de número 8. Verifica só. A figura mostra um hexágono regular. Sempre que você lê uma questão que envolve geometria plana e visualizar a palavra regular, guarde essa informação. Lembre-se que falamos nos assuntos que regular implica dizer lados iguais e ângulos também iguais. A medida do lado desse hexágono é A. Ele pergunta quanto mede a diagonal que vai dos vértices A a B. Eu tenho, portanto, que descobrir essa medida. É muito fácil, visualmente falando, perceber que nós estamos lidando, portanto, quando eu relaciono esses lados dados com um triângulo. Esse triângulo necessariamente é um triângulo classificado como triângulo isósceles. É bom lembrar que um triângulo ele é isósceles quando dois lados são iguais. Por que eu posso afirmar que esses lados são iguais? Porque a figura dada ela é uma figura regular. Eu tenho, portanto, que esse lado mede A e esse outro lado também mede A. Mas para que eu possa definir o comprimento dessa diagonal, que eu vou chamar de Dzinho, para que eu possa definir seu comprimento, para que eu possa definir sua medida, eu vou ter que utilizar esse triângulo de uma outra forma. Aí eu vou começar uma relação. Primeiro, lembremos que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é dado pela relação n-2, onde n é o número de lados que o polígono tem, vezes 180 graus. Dessa maneira, a soma dos ângulos internos vai ser encontrada. Portanto, se eu me refiro a um hexágono, o n é substituído por 6, 6 menos 2 vezes 180. Desse modo, a soma dos ângulos internos passará a ser, portanto, 4 vezes 180. E aí, nós teremos que a soma de todos os ângulos será 720 graus. Bom, aqui nós encontramos a soma de todos os ângulos, mas isso para nós por hora não é tão útil. É bom lembrar que a figura em questão ela é regular, e a ideia de regularidade implica dizer que todos os ângulos também são iguais. Qual é o significado disso? Significa dizer que eu posso definir deste modo quanto mede cada ângulo interno. Aí isso eu vou representar por AI, medida de um ângulo interno. Vai ser descoberta quando eu pegar a soma de todos os ângulos internos e dividir, portanto, pela quantidade de lados que o polígono possui. Veja que existe uma certa obviedade nisso, porque se todos os ângulos são iguais, é só pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de ângulos ou pela quantidade de lados, portanto. Cada um dos ângulos internos aqui faz com que nós encontremos, a partir da divisão, 720, que é a soma de ângulos internos achados anteriormente, dividido por 6. O que implica dizer que eu tenho necessariamente 120 graus. Essa é a medida de cada um dos ângulos internos. Bom, aqui a questão ela começa a tomar um certo formato, porque a partir de agora eu vou ter a possibilidade de enxergar que aqui há um ângulo de medida conhecida. Esse ângulo, portanto, mede exatos 120 graus. Bom, e no que isso aqui é útil para mim? Por um sentido. Perceba que agora eu tenho um triângulo com dois lados, embora algébricos, mas conhecidos, A. E a medida do ângulo entre eles também é informada. Se você perceber bem, todas as alternativas vão dar para vocês as medidas em função de A, o que implica dizer que você não precisará achar a medida A. É muito mais fácil então. Quando eu olho para essa figura, eu tenho um triângulo com dois lados ais e uma medida de um ângulo entre ele. Se você notar bem, conhecer os dois lados e um ângulo é uma das regras que em trigonometria a gente utiliza para aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, portanto, pode ser aplicada aqui. Já que eu quero encontrar a medida D, percebe que é possível aplicar a lei dos cossenos ao calcular o seguinte. Ora, a medida de um determinado lado de um triângulo quando elevada ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados, cada um deles elevado ao quadrado. Até então tudo aparenta muito o teorema de Pitágoras, embora não tenha falado em catetos ou hipotenusa, não é verdade? A partir de então eu vou seguir a ideia da lei dos cossenos, fazendo menos duas vezes o duplo produto dos lados que foram elevados ao quadrado, multiplicados pela medida do cosseno do ângulo entre eles. Ora, o ângulo entre eles é um ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus, é bom lembrar, é um ângulo que se posiciona no segundo quadrante de uma circunferência trigonométrica. Estando no segundo quadrante, os valores de cosseno serão todos negativos.
É importante ressaltar que tem uma maneira muito prática de poder achar quem equivale a ele no primeiro quadrante. Quem é equivalente a ele é o seu suplemento. No caso, o suplemento de 120 é 60. Porém, o cosseno de 120 vai ser igual ao de 60, mas negativo. Lembre que pelo fato de ele estar no segundo quadrante. Desse modo, eu terei d ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado, menos, vamos resolver, portanto, essa etapa e encontraremos 2a ao quadrado. Já há uma certa padronização. Para evitar a dúvida, eu não posso efetuar essa soma e essa subtração agora, haja vista que esse valor está ligado ao cosseno de 120. Lembre-se, o cosseno de 120 é igual ao de 60, porém oposto. Eu tenho, portanto, nesse caso, que o cosseno de 120 graus é menos 1 sobre 2. Nesse cálculo feito, eu tenho a possibilidade, primeiro, de uma simplificação, 2 e 2, lembrando que eu vou ter uma regra entre os sinais, já que aqui é uma multiplicação, que faz com que nós tenhamos, ao final de tudo, d ao quadrado igual a 2 vezes a elevado a 2, menos e menos, na hora da multiplicação, se transforma ou se converte num valor positivo, eu tenho a ao quadrado, o que significa dizer, portanto, que d ao quadrado é igual a 3 vezes a medida a elevado ao quadrado. Como que nós procuramos a medida que nós chamamos de d, que equivale ao comprimento da diagonal AB, eu tenho, portanto, que a medida d equivalerá à raiz quadrada de 3 vezes a elevado a 2. Verifique que há um valor que pode ser excluído de dentro dessa raiz. Eu tenho, portanto, pelo cálculo de radiciações, esse valor de a sai da raiz e o 3 permanece dentro. Portanto, a medida da diagonal que eu adotei dzinho é a vezes raiz de 3, ou seja, a distância da diagonal AB é igual a vezes a raiz quadrada de 3. Isso faz com que nós tenhamos, portanto, a resposta na letra D.